Já estamos de volta com o seu Tudo de Bom. Olha, essa semana as redes sociais ficaram lotadas de protestos com relação a, entre aspas, chamada cura gay. Vários artistas gravaram vídeos falando do assunto. Vamos ver agora. No Instagram, a cantora Anitta publicou este vídeo. Eu tô devastada por dentro e quero mandar toda a minha solidariedade pro meu público, que me faz chegar até aqui, pros meus amigos, e mandar toda a minha força. Eu não sei como a gente consegue ajudar, mas eu tô aqui rezando para que o nosso país dê atenção, para que os nossos representantes deem atenção para o que realmente é importante, que é consertar a nossa miséria, a nossa corrupção, a nossa falta de educação, de instrução, até mesmo para ninguém mais cometer uma burrice como essa. Quem também postou um vídeo foi a atriz Thaís Araújo. Eu tenho muito medo quando um juiz valida a homossexualidade como doença e libera tratamentos psicológicos para isso, da gravidade desse ato e o que esse ato pode gerar. E o ator Paulo Gustavo também se posicionou. Eu tô catando aqui tudo que é remédio, eu já tomei aqui, pra poder tentar melhorar da homossexualidade, mas não tô conseguindo não. Outros artistas também se manifestaram. A cantora Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Pablo Vittar, Bruno Gagliasso, a atriz Carol Duarte e Sabrina Sato foram apenas alguns. Toda a manifestação que foi feita nas redes sociais, as duas fotos que a gente mostrou antes de ir para o intervalo comercial, também são fotos que estão sendo veiculadas, né, em todas as redes sociais. E por isso que nós trouxemos hoje aqui o advogado Otoniel Pinheiro para a gente conversar um pouquinho sobre essa resolução. Trouxemos também uma psicóloga e trouxemos o Otoniel, o Nildo, que é o presidente do grupo GL, né? O grupo pode falar no microfone, Grupo Gay de Alagoas. Por quê? A intenção aqui é a gente ter uma conversa saudável, né, sobre um tema que é tão polêmico e já não é dessa semana, né? Porque quando eu fui pesquisar junto, a gente tem aqui impresso, né, a resolução, a ata da audiência, né, do que esse juiz fez, que na verdade a autora para isso foi uma psicóloga, né, que foi a Rosângela Alves Justino, se eu não me engano, ela é lá do Rio Grande, ela é lá do Distrito Federal, que foi da onde o juiz despachou. Tudo começou por causa dela, dessa ação que ela começou, mas aí a gente vê também dados que em 1990 a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tirou, né, realmente da lei. Antes disso estava decretado como uma doença. Em 1990 a OMS, Organização Mundial da Saúde, entendeu que não é e tirou. Em 1991 teve a anistia, que também disse que não era, e daí o Conselho de Psicologia em 1985 foi a primeira vez que ele se pronunciou com relação a isso, e depois em 1999 aí sim veio a resolução do Conselho Federal de Psicologia com relação a esse assunto da homossexualidade. E aí essa semana teve esse despacho aqui do juiz que começou todas as coisas. A gente vai começar conversando com o Otoniel, por quê? Às vezes a gente lê, principalmente no direito, né, que usam palavras bem rebuscadas, né, os contextos às vezes são meio compreendidos para você ter uma boa interpretação de texto. E às vezes não é todo mundo que tem. Então você vê lá, né? E a gente sabe que tem a famosa historinha também, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, às vezes, você ouviu lá no final da fila o telefone sem fio, não entende o que aconteceu desde o início e, às vezes, comete equívocos. Então, com relação, de fato, ao que foi despachado pelo juiz, o que você, enquanto advogado, né, que trabalha com a lei, entende sobre isso, Otoniel? Bom, Áurea, a decisão do juiz é bem clara. Ela permite que o psicólogo faça o tratamento na abordagem da reorientação, né? Indo contrariamente ao que o Conselho Regional de Psicologia já havia determinado. Ou seja, ele determina tratamento de reorientação, como se o psicólogo pudesse reorientar na questão da sexualidade a alguém, a alguma pessoa. Há um defeito muito grave no processo no que diz respeito à ação popular. Certo. Essa ação popular que foi impetrada por uma pessoa que é ativista política da cura gay. A Rosângela. Isso, que ela é ativista política da cura gay. Que foi impetrada por ela. Juridicamente, a gente não pode
considerar que uma ação popular possa adentrar numa norma como essa no Conselho de Psicologia. Aliás, em norma nenhuma a ação popular serve para isso. A ação popular ela pode ser impetrada por qualquer eleitor, basta ter o título de eleitor, para anular ato ou contrato administrativo. Ela não serve para abordar o que a gente chama no direito de normas abstratas, de uma lei que vai ser aplicada a todos, de uma norma de um conselho de psicologia, como é o caso, e ela padece desse vício, que deve, aliás, que obrigatoriamente deve ser anulada nos tribunais superiores por causa disso, porque não pode uma ação popular abordar questões dessa magnitude e dessa envergadura, especialmente na questão da reorientação sexual, que causa um impacto social maléfico no sentido de aumentar a violência contra a população homossexual, no sentido de aumentar a exclusão e diversas outras formas de violência que estão, não só física, mas a violência social, a violência familiar, a violência econômica. Certo. Dentro, né, não sou advogada, não sou juíza, sou uma jornalista. Dentro do que eu li, e estou na página aqui agora, eu não vejo em nenhum momento o juiz citar cura gay. E eu não vi em nenhum momento ele dizer que era uma doença. Pelo menos nesse despacho aqui. Isso, perfeito. Mas ele fala da reorientação. Da reorientação. Mas isso né? sim é grave. Aí, por exemplo, eu acredito muito no respeito que todo mundo tem que ter. Eu sou heterossexual e eu faço terapia. Porque a gente na vida tem pensamentos de uma hora de uma coisa, outra hora de outra coisa, a gente faz. Os psicólogos estão aí para me ajudar com isso, não é? Né? Às vezes a gente quer se reorientar na vida com relação a tudo. Isso, mas veja bem, o psicólogo serve para tratar o sofrimento das pessoas, não questão de reorientar. Eu quero me reorientar para mudar de time. Essa não é a função. Não. Essa não é a função. Eu quero me reorientar. Até porque o psicólogo ele ouve muito mais a gente do que necessariamente. Reorientar em questões sexuais. Que é isso? O psicólogo não pode reorientar. Veja que é por causa disso que estimula. Que começou toda a confusão. Isso. Nildo, como que vocês receberam essa notícia? E você concorda em algum momento que foi dito aqui a questão de cura gay? Eu vou passar mais para a questão do contexto social. Não vou falar da questão do contexto jurídico nem psicológico. É o seguinte, a resolução ela é bem clara. É a busca voluntária. Sim. Qual a problemática aí? O psicólogo, lá na instituição mesmo, nós temos atendimento psicológico para a população LGBT que está passando algum conflito familiar, no trabalho, na rua, na escola, tudo bem. E não para reorientar, sim, e sim para ajudar. O que acontece? Não é tão nocivo assim, mesmo quando se diz assim que a busca é voluntária. Até a década de 70, década de 80, eu conheço casos, não é fora do estado, não é fora do país não, no estado de Alagoas mesmo, onde familiares obrigavam seus filhos a buscar ajuda, tratamento psicológico, e mexia com o psicológico dessas pessoas. Eu conheço casos de pessoas que foram tratadas no tratamento de choque mesmo, no estado de Alagoas, na grande capital. Grandes formadores de opiniões aqui do estado passaram por essa situação, entendeu? Ou seja, pessoas esclarecidas, de famílias tradicionais, passavam por isso. Imagine o pobre, o miserável, a pessoa que está lá na periferia, o gay, negro, o favelado. Então é isso, então não é assim, é voltar para a mesma pressão psicológica, dizer assim, ou você busca tratamento psicológico, ou eu vou lhe expulsar de casa, ou você busca tratamento psicológico, no caso de quem tem um poder aquisitivo, ou eu vou lhe tirar do país, porque era assim que acontecia até a década de 70, década de 80. Então, o medo do movimento LGBT é que essa pressão, que essa tortura, ela volte agora, infelizmente, em pleno século XXI, as pessoas ainda se preocupam, que eu não sei que preocupação é essa, dessa psicóloga, não sei qual o problema psicológico, porque eu acho que quem precisa de tratamento psicológico é ela,
e essa bancada fundamentalista, entendeu? Então, eu acredito que quem precisa de tratamento psicológico são eles. Não tem problema algum de algum LGBT que está precisando, está passando por algum problema em casa, no trabalho, na escola, buscar, inclusive, claro. A própria instituição, nós oferecemos esse trabalho mesmo através de serviço voluntário, entendeu? O que não se pode permitir é essa questão de se reorientar. Não tem como se reorientar, não tem como se curar o que não é doença. Esse é o meu ponto de vista. Mas o psicólogo nem cura nada, né? O psicólogo nem é médico para curar. Ele está ali realmente para conversar e para te direcionar, né? Naquilo que você está... A gente vai conversar com ela agora, porque vocês têm aí também a resolução, não é isso? Na realidade, eu trouxe a nota de... A nota de repúdio. Não, mas ela está com o microfone já no sem fio, tranquila. Você teve uma nota de repúdio aqui de Alagoas, não foi isso? Foi. Na realidade, assim, o sistema conselhos como um todo, ele foi pego meio que de surpresa, né? Tanto quanto os presentes, com a decisão desse juiz federal, né? Lá do Distrito Federal. Gente, foi como o colega aqui disse, nós estamos no século XXI, mas parece que a gente está vivendo uma época onde as ideias do século XVIII, XIX é que estão predominando, né? Um fundamentalismo, um dogmatismo que não encontra mais espaço, tal o avanço das discussões, das ideias que nós temos tido, as novas configurações, por exemplo, de família, né? Eu acho que quando a gente analisa essa resolução e essa decisão que foi tomada pelo juiz, e até o fato dela ter sido impetrada por uma psicóloga, que não é somente uma, porque existem vários colegas nossos, né, que têm esse mesmo pensamento, né, que no fundo é a reorientação sexual, só que não é uma reorientação sexual voluntária. No final das contas, é uma reorientação sexual impositiva. Quando esta resolução do Conselho Federal ela foi emitida em 1999, já foi uma resposta do Conselho Federal na época, olha que a gente está falando de uma coisa de quase 30 anos atrás, né? Na época, há um movimento que existia de alguns psicólogos em quererem impor, né, o movimento de reorientação sexual, ou seja, dizer para o sujeito que você é homossexual, mas você pode ser heterossexual, né? A gente sabe que isso não é verdade, isso vai de encontro até ao nosso código de ética. Ninguém pode prometer cura de uma coisa que você não detém o poder e de uma coisa que não é doença. O psicólogo, o que ele faz é uma escuta qualificada. Ele acolhe o sujeito no seu sofrimento e ajuda aquele sujeito a, vamos dizer assim, a suportar, a ficar mais fortalecido com relação àquela situação que ele está passando, né? Então, assim, infelizmente, nós temos alguns colegas que pensam de uma forma diferenciada, eu diria até, misturam religião e ciência. A gente não vai impedir que a pessoa tenha a sua espiritualidade, a sua religiosidade, não. Mas na hora que eu estou trabalhando, eu tenho que saber separar essas duas coisas, até porque a clientela que eu atendo vai ser múltipla, vai ser de várias religiões. Então, de repente, eu sou católica, vou atender uma pessoa que é espírita e porque eu me oponho ao espiritismo, eu não posso fazer um atendimento, um acompanhamento. Se eu me sentir impedido eticamente, eu tenho que declarar isso e encaminhar esse cliente para um outro profissional. A gente vai ouvir, rodou também nas redes sociais e está fazendo o maior sucesso desde ontem, a opinião do apresentador aqui da casa, o Siqueira Júnior, com relação a esse assunto. Roda aí o VT. E depois a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua conversando sobre esse assunto. Eu recebi ontem o dia inteiro perguntas, e ainda bem que foram bem educadas. Siqueira, o que é que você acha da cura gay? Instagram, Facebook, Orkut, a boba você não. O que é que você acha da cura gay? Ora, o país está preocupado com cura gay? Tem que curar a safadeza desses políticos cabras safados que estão lá em Brasília, que estão roubando esse país, está deixando esse país de cabeça para baixo, que está pegando merenda escolar, em medicação do posto de saúde e botando dinheiro lá fora do país e está botando a esposa para comprar a bolsa Louis Vuitton.
Essa é a cura que eu queria para esse país. Entendeu? Vamos deixar de hipocrisia, deixa de ser besta. Eu pergunto a você, o que é que vai mudar a sua vida se você descobrir que seu vizinho dorme com outro homem? Olha, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto agora na live. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta conversando sobre esse assunto aqui para o pessoal que está assistindo a gente pela TV Ponta Verde. Então não sai daí, viu? É rapidinho.